Novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Capítulo 108. Título: Temos de abandonar o paradigma do poder e abrirmos-nos ao da política e da graça. 1. O Parlamento português volta a discutir o estado da nação. Desta vez, o debate vem logo a seguir à reunião do G8, o tal grupo dos mais ricos do mundo, constituído por um pequeno bando de criminosos à solta, promovidos a chefes de Estado e de Governo das Nações, verdadeiros monstros em forma humana, onde também figura sempre estupidamente sorridente o fugitivo português Durão Barroso, esse mesmo que abriu as pernas, à base das lajes nos Açores, à famigerada cimeira dos 3 assassinos hitlerianos Bush, Blair e Aznar, o bando que decretou o início da guerra do Iraque, ainda hoje em curso, e que, embora ninguém o queira admitir, está a levar o nosso mundo para o caos ou descriação mais completa, de onde ele, há já muitos milhares de anos, um dia emergiu, graças a um toque de graça do Espírito de Deus vivo de Jesus. 2. O debate do Estado da nação portuguesa não terá certamente, como o debate do Estado do mundo feito pelo G8 teve, 24 pratos ao almoço ou ao jantar, nem servirá como emenda como aquele serviu, trufas pretas, caranguejos gigantes, cordeiro assado com cogumelos, bolos de lírio de inverno, supremos de galinha com espuma de raiz de beterraba, salmão fumado, bifes de vaca de Quioto e espargos brancos, nem uma seleção de queijos acompanhados com mel e amêndoas caramelizadas, tampouco serão servidos 5 vinhos diferentes, entre os quais um Chateau Grillet 2005 a 70 euros cada garrafa. Nem a sua realização custará, como aquele encontro de debate custou, 358 milhões de euros no total, o suficiente para comprar 100 milhões de mosquiteiros que ajudariam a impedir a propagação da malária em África, ou 4 milhões de doentes com SIDA. 3. Mas à sua escala será um debate tão hipócrita quanto aquele, tão estéril quanto aquele, tão obsceno quanto aquele, porventura até bastante mais barulhento, acalorado, berrado, rasca, já que aquele foi todo cheio de salamaleques e de poluídas palavras, como só os hipócritas das nações mais ricas do mundo sabem manter e trocar uns com os outros. No debate de hoje do Estado da Nação, o inimaginável José Sócrates, que ainda se tem na conta de Primeiro-Ministro de Portugal e trabalha sem descanso para o continuar a ser pelo resto da vida, como Salazar de má memória o foi, apresentar-se-á no Parlamento no seu melhor pior de mentiroso compulsivo, para mais que agora se sente reconfortado com as palavras de público apoio do seu camarada Manuel Alegre, poeta de escrita que não de práticas políticas maiúticas, já que todo o seu sonho e toda a sua ambição é o poder, ou ele não quisesse ser o Primeiro-Ministro no lugar de José Sócrates e o Presidente da República no lugar de Cavaco Silva, uma vez que entre poesia e poder a incompatibilidade sempre foi e é total. 4. Desde que tomou posse como chefe do governo do país, nunca mais José Sócrates deixou de mentir às populações e de sorrir para elas como um boneco articulado, um robô programado só para sorrir. Suspeito até que ele e os seus ministros deverão apanhar todos os dias overdoses e overdoses de Prozac. Só overdoses de Prozac o podem levar e aos seus ministros a ver o país todo cor-de-rosa, quando ele o transformou num inferno, e a pairar sempre lá muito acima das nuvens, num sétimo céu qualquer, que ninguém sabe onde fica, porque ingenuamente o temos procurado fora da cabeça dele, quando semelhante sétimo céu é afinal a cabeça dele encharcada de Prozac. 5. Durante a última campanha eleitoral, o país deixou-se embalar pelo seu discurso de cassete e deu-lhe a maioria absoluta, coisa que nunca se deve dar a ninguém que confunda política com poder. De resto, uma postura em que são férteis todos os políticos profissionais, os da direita e os da esquerda. Só agora, passados estes anos de total desgoverno gesocrático, é que o país começa finalmente a acordar, mas ainda pouco. Acho até que o país não quer acordar, porque por um lado não quer ver a realidade tal e qual ela é, e por outro lado não vê ninguém em concreto a quem poder vir a confiar os seus próprios destinos. 6. Deveria ser o país ele próprio
a assumir nas suas mãos os seus próprios destinos, mas como pode fazer até esta altura, se desde a fundação em 1143 até hoje nunca mais o deixaram de ser e crescer, pelo contrário, tudo fizeram e continuam a fazer para que ele seja um país infantilizado, crente em deuses e deusas, em chefes e messias, em senhoras de Fátima e quijandas. Um país assim nunca poderá ser um país autogestionário. Sempre será um país entregue aos oportunistas e aos corruptos, uns publicamente assumidos e até orgulhosos desse seu jeito de chico esperto, outros disfarçados de incorruptíveis e de honestos, mas todos a comer do mesmo menu dos privilégios e a viver do poder em algumas das suas múltiplas formas, não mais do fruto do seu próprio trabalho produtivo. Certo. No ponto em que o país e o mundo hoje chegaram, está mais do que na hora de desistirmos de vez deste paradigma porque nos temos demencialmente orientado. Continuarmos a insistir nele é corrermos para o abismo. Nunca o poder salvará o mundo, só a política. O poder sempre começa por matar o que ainda há de humano nos seus próprios servidores, tanto os mais hábeis como os mais ingênuos. Basta ver como ele os descria enquanto seres humanos e os transforma em coisas, em funcionários seus, incondicionalmente ao seu serviço. Rouba-lhes a alma, a identidade, converte-os em monstros. 8. Todo aquele que alguma vez cai na tentação de subir, segregar-se dos demais, tornar-se poder sobre eles, descria-se como ser humano e torna-se um agente descriador do mundo, um demónio que demoniza o mundo. Ou recua a tempo e regressa ao humano, ou vai por aí fora como José Sócrates e antes dele Durão Barroso, e depois todas as suas decisões são inevitavelmente assassinas. Mesmo que pareçam boas e oportunas, todas vêm envenenadas na raiz e produzem morte em cadeia. Criam um labirinto tal que nunca mais nos permitem encontrar saída. Nisto estamos hoje como país. Ora, sem saída, sem êxito, sem fuga do labirinto do poder, não haverá humanidade de seres humanos, apenas coisas, seres muito agitados, robôs, competidores, inimigos, assassinos. O poder nunca gera afetos, só competição, só inimigos, só ódios, só caíns. O debate do Estado da Nação, mais um, que hoje, 10 de julho de 2008, tem lugar no Parlamento, é mais do mesmo para pior. O paradigma em que se realiza está esgotado. Todos no Parlamento, da direita à esquerda, estão crispados consigo mesmos e uns com os outros. Não se ouvem, berram, gesticulam como dementes, insultam-se, destroem-se reciprocamente. As palavras que proferem matam, são assassinas. 10. O poder em que se movimentam e que lhes paga a todos já os matou como humanos e agora utiliza-os como deputados-bomba. Não como aqueles homens-bomba de trazer por casa que vemos a explodir no Iraque, no Médio Oriente ou no Afeganistão, mas todos tão suicidas e assassinos quanto esses, ou até mais, só que de forma mais polida, simbólica, porventura a mais sádica e a mais devastadora, porque mata sem fazer sangue e sem nunca ser levado a tribunal. O assassino nunca chega sequer a ser chamado assim. Chamam-lhe deputado da nação, chefe de governo, ministro ou primeiro-ministro. Mas assassinos é o que todos eles são. Prosseguir por este paradigma de poder é, pois, um genocídio. 11. Hoje, nem o país nem o mundo têm saída. Vamos a pique para o abismo. E nem os do G8 escapam, porque a nave onde vivem é a mesma. Todos, por mais seguranças e condomínios fechados de que se rodeiem, viajam na mesma nave juntamente com as multidões empobrecidas e oprimidas. Quando esta for ao fundo, como o Titanic da nossa perturbada memória coletiva recente, ninguém ficará para poder contar. Desapareceremos até como planeta, ainda que não como seres vivos que somos, porque aquele mesmo toque de graça que no início nos fez acontecer humanos é o mesmo que nos reabilitará no final. É na graça e pela graça que somos humanos. No poder perdemos-nos como humanos. 12. Talvez não saibam, mas a graça é o outro nome da política, como o demónio é o outro nome do poder. É por isso que eu digo que só a política salvará, humanizará o mundo. O poder sempre o matará, descriará, desumanizará. Temos por isso e urgentemente de abandonar o paradigma do poder e abrirmos-nos quanto antes ao da política e da graça. 13. O debate do Estado da Nação vai mostrar mais uma vez à saciedade o que, como país, não devemos mais ser nem fazer.
Provavelmente nenhum destes homens do poder, mesmo que sejam mulheres, são homens, porque o poder as converte em tais, chegará a perceber estas minhas palavras, e vão até rir-se de mim. Olhar-me-ão com desdém e julgarão que pirei. Conhecerei o seu desprezo institucional, senão mesmo o seu ódio. Com isso revelarão bem o que são como homens do poder. Odeiam e matam quem não os aplaude, nem diz com eles. São assassinos e guias cegos. Nunca entenderão nada de poesia, nem de profecia, nem de humanidade, nem de política, nem de graça, nem de verdade, nem de afetos. 14. São todos peritos em ódio e em leis. Produzem leis e mais leis. Nunca tocam os corações e as mentes. Tocar as mentes e os corações só a graça, o Espírito de Deus vivo, a política, a poesia o consegue. E os homens do poder são totalmente analfabetos em política, em graça, em Espírito de Deus vivo, em poesia. Terão todos de sair de cena, para que entre em cena a poesia, a graça, a política, mediante mulheres e homens habitados, possuídos pelo Espírito de Deus vivo, ateus que se digam e se pensem. Mulheres e homens, outro Jesus, o político, a graça, a verdade, o caminho, a vida, a porta que leva à plenitude do humano. 15. Podemos ainda não dispor hoje de mulheres e de homens assim, capazes de, quais parteiras e quais intelectuais orgânicos, ajudarem os povos do mundo a nascer de novo e a tornar-se sujeitos e protagonistas dos seus próprios destinos, sem nunca mais caírem na tentação de recorrer ao poder. Mas uma coisa já havemos de ter como politicamente adquirida. José Sócrates não serve. O seu governo não serve. Este Parlamento não serve. Este paradigma de gerir o mundo e as nações concebido e gerado pelo poder não serve. O G8 e todos os executivos das nações que os procuram reproduzir à sua pequena escala nacional ou local não servem. Pode ser necessário atravessar um longo tempo de deserto de falta de solução, mas é 1000 vezes preferível a falta de solução do que uma falsa solução. E falsa solução é o que temos hoje e em abundância. 16. Queremos ter futuro, entrar pela porta que nos fará progressivamente humanos uns com os outros, então a política, não o poder, é a porta. Com ela vem também a graça e a verdade, a poesia, o Espírito de Deus vivo. O que vamos ter hoje como debate do Estado da Nação é mais do mesmo. Lobos contra lobos, não irmãos com irmãos. Como país, recusemos em bloco este paradigma de poder. Recusemos dar-lhe mais o nosso voto, o nosso aval, a nossa cumplicidade. E juntos, com humildade, procuremos outro paradigma fora do paradigma do poder. 17. Só a política salvará, humanizará o mundo. Porque só a política faz de todos os povos protagonistas, sujeitos, criadores do futuro. Rejeitemos, pois, todos os falsos messias. Saibam que os únicos messias que não nos defraudam são mesmo os próprios povos. Todos os povos do mundo, organizados e fraternos, são os únicos que geram salvação, isto é, uma só humanidade, toda gerida em redor de mesas comuns e partilhadas. 2008, julho 10. O meu abraço e o meu beijo, de presbítero da Igreja do Porto.